Fala, galerinha animada da toxicologia! Como é que vocês estão? Há quanto tempo não vejo vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Maurício, sou professor de toxicologia do curso de farmácia da Universidade de Brasília e estou aqui para passar o meu conteúdo para vocês. Quem é meu aluno é obrigado a assistir essas aulas. Que se você não é meu aluno, caiu aqui de paraquedas, muito obrigado pela confiança, muito obrigado pela audiência e vai lá, aperta esse joinha, pelo amor de Deus. Se você for deixar para apertar o joinha depois, você não vai querer apertar, porque você vai falar assim, puta cara chato. Então aperta agora para me ajudar, vai, não custa nada. Tu podia estar roubando, podia estar matando, mas não, tô aqui falando com vocês. Ai, ai. Vamos lá, o assunto de hoje é legal pra caramba e vocês vão gostar, tenho certeza. Arrogância. Vamos falar sobre anfetaminas. Roda a vinheta. O que são anfetaminas? Anfetaminas, tá vendo que eu estou usando plural? As anfetaminas são moléculas derivadas da anfetamina, que é uma beta-fenetilamina, certo? Vamos ver quimicamente o que significa isso. Falei sobre beta-fenetilamina lá na aula passada que eu publiquei aqui, que é a aula de alucinógenos. Agora, essas beta-fenetilaminas são especificamente aquelas que não têm atividade necessariamente alucinógena, mas têm muita atividade anfetamínica, que a gente vai ver o que significa. A anfetamina, a molécula base da anfetamina, ela é uma molécula muito antiga. Foi sintetizada no século XIX, 1887, nem eu era nascido. Em 1887, então, a anfetamina foi sintetizada. Vocês podem imaginar, então, que não deve ser uma síntese lá das mais complexas, né? E a metanfetamina, que todo mundo já deve ter ouvido falar, deve ter ouvido falar de Breaking Bad, coisas afins, é uma molécula derivada da anfetamina que foi sintetizada em 1919. Isso, se você lembra das aulas de história lá do ginásio, você deve lembrar que isso foi 10 anos antes da quebra da Bolsa de Nova York. Nossa senhora, nada a ver com o assunto. Enfim, só porque eu lembrei que a hora que eu tava falando que eu ia falar da quebra da Bolsa de Nova York, eu lembrei, eita, não é o mesmo ano, é 1929, né? Aí eu tive que falar que foi 10 anos antes, então pega o raciocínio aí. Vejam, a metanfetamina ela existe numa mistura racêmica. Ah, que professor, que é uma mistura racêmica. Vocês têm que lembrar lá da química orgânica. Professor, química orgânica. Lá na química orgânica, quando a gente viu que as moléculas, dependendo do tipo de composição espacial delas, elas podem ter diferentes formatos, né? Se vocês se lembram, elas podem ter uma visão especular de si mesmas, e isso faz com que exista variação biológica, ou seja, variação na atividade delas. E o que a gente tem em relação a desvio óptico dessa metanfetamina é o desvio em destrógeno e levógeno. O destroisômero da metanfetamina é aquele que tem maior potencial de abuso, é aquele que tem maior potencial de causar dependência. E então saibam que existe uma diferença entre a metanfetamina racêmica, ou seja, que aquela é uma mistura de destro e levo metanfetamina, e aquela que é só isolada o destroisômero, ok? Isomerias, isso é importante lembrar, né? Essas isomerias, elas fazem muita diferença nas atividades biológicas. E sim, coleguinha, aqui é o lugar onde a gente aplica esses conhecimentos que vieram lá do fundo do baú. Um velho amigo meu, professor, me deu aula na minha graduação. Vocês imaginam a idade dele. O cara era um fenômeno, ele já me dava aula na graduação quando eu estava lá fazendo, ou seja, ele já era professor universitário quando eu estava fazendo minha graduação, e ele me dava aula de química orgânica. Um cara super gente boa, um cara bacana pra caramba, ensina super bem, explica as coisas de forma super bacana. Moleque, né, quando tava me dando aula, hoje não, né, se eu tô velho, imagina ele, né. Mas o cara conseguia transformar as coisas todas em mais fáceis da gente entender, né? Então ele levava o espelhinho na sala, botava uma molécula, não sei o que e tal. E foi aí que eu conseguia começar a entender de onde é que apareciam essas diferenças, mas eu não conseguia entender ainda por que essa pequena diferença já dava uma atividade biológica diferente, né? Esse meu professor chamava Norberto, dele Betão. Se você estiver assistindo, Betão, acho que não, né? Tem uma coisa mais importante pra fazer na vida.
Mas ó, um abraço, saudade. E aí depois eu fui avançando no curso, aí eu cheguei lá na química farmacêutica, que vocês devem estar fazendo aí, ou fizeram já, não sei, ou vão fazer, enfim. E aí eu comecei a ver como é que as moléculas se encaixavam nos receptores, como é que elas se encaixavam nas proteínas e afins, e aí eu consegui começar a entender o porquê que uma simples alteração de posição da molécula já dava uma diferença fenomenal, né? Aliás, eu sempre termino meus vídeos com um FOI fui, que era a frase que esse professor falava para mim, o Betão. Ele não falava para mim, né? Ele sempre falava quando ele ia embora dos lugares. Eu nunca entendi qual era o sentido disso, mas pegou, né? E, tipo, ficou na mente. É a primeira vez que eu fui falar tchau num vídeo, veio esse negócio na cabeça, falei e ficou. Todas as vezes que eu vou falar tchau, eu falo FOI fui, né? Não tem um sentido, não quero entender esse sentido. Não, ou seja, é uma referência interna que não faz sentido para ninguém e só vai fazer sentido pro cara que inventou essa frase aí, se ele estiver assistindo, que não vai, provavelmente não, né? Vamos falar então dessas anfetaminas. Lá na década de 20 do século 20, do século passado, as anfetaminas elas já começaram a ser usadas pelas suas propriedades farmacológicas. Então, desde tratamento de obesidade, tratamento de narcolepsia, tratamento de hipotensão e, mais recentemente, alguns derivados anfetamínicos começaram a ser usados no tratamento do TDAH, no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Sério, professor? Pra mim só usava Ritalina. Exatamente, a Ritalina é um derivado anfetamínico, certo? Ah, professor, mas eu tô prestando concurso, eu vou prestar concurso, pra eu poder estudar, pra ficar mais atento. Todo mundo fala que é bom usar Ritalina, não é? O que você acha? Vamos ver os efeitos das anfetaminas no organismo? Aí depois você me conta, amigão, se usar a Ritalina é tão seguro assim. Ou por que será que ela é super controlada e se você está comprando aí desviado do coleguinha do curso, do cursinho de concurso, pré-concurso, né? Tem muito cursinho pré-concurso que a molecada vai lá, contrabandeia esse tipo de produto, né? Saiba você, é ilegal, ok? Vejam, as anfetaminas elas foram usadas para diversas finalidades, além dessas terapêuticas, entre aspas, desde a Segunda Guerra Mundial, tá? Na Segunda Guerra Mundial... Vou apertar um pause aqui, que tem um celular tremendo aqui em cima da mesa. Vou tirar ele do vibracal, vou tirar ele pra não ficar tremendo aqui no microfone. Senão vai ficar fazendo brem a aula inteira. E qualquer e-mail que chega, até propaganda, ele começa a fazer essas tremedeiras. As anfetaminas elas foram já muito utilizadas desde a Segunda Guerra Mundial. A anfetamina é um trem que faz a pessoa ficar acordada, que faz a pessoa ficar esperta, sem fome e mais ativa e mais agressiva. Quer coisa melhor do que tudo isso para um soldado durante uma guerra? Obviamente que muitos acabaram se tornando dependentes da substância, né? E, principalmente entre os soldados americanos. Aí são diversos os relatos de soldados que voltaram da Segunda Guerra com transtorno, além de transtorno pós-traumático, né? Com transtornos associados ao uso das anfetaminas, né? Foram utilizadas também as anfetaminas em larga escala em civis, no Japão principalmente, existem muitos relatos disso também, históricos, já que as anfetaminas fazem as pessoas ficarem acordadas, conseguindo desempenhar suas funções por mais tempo, de forma sem precisar de descanso, né? Considerando o perfil de gente muito trabalhadora que existe lá no Japão, eles acharam que talvez fosse interessante, né? Você fornecer um estímulo para que os trabalhadores conseguissem fazer turnos de 15, 16 horas, nada melhor, né? Obviamente que eles viram com o passar do tempo que os prejuízos à saúde e a dependência causada eram muito, muito piores, né? E temos os relatos de que antes da década de 70, ou seja, ali quando estava começando, né, o desenvolvimento do movimento hippie e tal, quando estava andando a passos mais largos, né? 80% dos dependentes de alguma substância química nos Estados Unidos eram dependentes de metanfetamina. Para vocês verem, então, a periculosidade desse grupo de substâncias, né? Talvez hoje não se fale tanto, a gente fala mais de cocaína, de maconha e tal, as anfetaminas a gente fala um pouquinho para cá, um pouquinho para lá,
Mas é importante lembrar que tem toda uma história por trás e que se ela já foi famosa no passado, nada impossibilita que ela seja famosa no futuro de novo. Troca slider. Vamos slide. Põe slide. Passa. Não quero que você... Passa. Isso. Legal. Dá uma olhadinha aí, ó. As anfetaminas, então, elas vão atuar como aminas simpatomiméticas, ou seja, aminas, lá do nosso grupo de aminas, né, que vão ter ação semelhante ou vão mimetizar a atividade do sistema nervoso simpático, que é caracterizado, aliás, por seus efeitos estimulantes, com aumento de atenção, diminuição da fadiga, diminuição do apetite, aumento de performance física, tudo aquilo que eu falei, né? E nós temos no mercado algumas anfetaminas consideradas como terapêuticas para tratamento da hiperatividade, como eu falei para vocês, a Ritalina, né? Mas também para tratamento de obesidade. Algum tempo atrás a Anvisa retirou do mercado, mas aí algumas categorias médicas fizeram um lobby pesado na Câmara e a Câmara voltou atrás. Mas a gente não viu ainda produção em escala industrial desses fármacos, como a anfepramona, Femproporex, ou Mazindol, né? Que são derivados anfetamínicos também e que já foram comercializados durante muito tempo no Brasil e que levou o Brasil durante muitos anos a ser o maior consumidor mundial de anfetaminas, mas mais longe do segundo colocado. Aqui no Brasil, como nós temos uma cultura de valorização da beleza, do corpo, tal, da nossa cultura, eu não faço parte dessa cultura, como vocês podem observar, né? Nada de beleza, nada de cultura ao corpo bonito, mas isso é bastante comum aqui no Brasil, né? E esses fármacos eram receitados com muita frequência, né? Você pode ver, tarja preta, super perigoso, segundo a classificação da galera, né? Essa tarja preta aí, ela nada mais, nada menos significa do que a substância ser potencialmente causadora de dependência, né? E como elas são. Agora, nós comercializamos essas moléculas durante bastante tempo no Brasil e elas são legais ainda, tá? A Anvisa tentou retirar, como eu falei, mas elas foram relegalizadas pelo nosso Congresso Nacional, né? A beleza. Além disso, eu falei na aula de alucinógenos, que eu ia falar um pouquinho sobre isso. As anfetaminas também podem ser drogas de trabalho. Como assim drogas de trabalho? Não falei que foi usada no Japão, tal, para a galera ficar trabalhando bastante? Então, e não falei que tem a Ritalina que a galera usa para ficar mais esperto, mais focado enquanto está estudando? Do mesmo jeito, essas anfetaminas clássicas, como anfetamina mesmo, metanfetamina, são muito utilizadas por pessoas que fazem trabalhos que dependem delas ficarem acordadas, como, por exemplo, motoristas de ônibus, de caminhão e etc., né? Esse é um dos grandes motivos de nós termos o exame toxicológico hoje em dia, né? O exame toxicológico é necessário para todas as renovações de carteira, quando é a carteira profissional, né? Carteira de tipo D e E, né? Esse exame toxicológico, ele é focado em várias drogas, mas muito claramente também nas anfetaminas. Elas eram comercializadas, ou são comercializadas ainda, né, de forma ilegal, como os famosos rebites, né? Esses rebites o motorista lá usava e acabava trabalhando aí ou dirigindo, né, por 20 horas seguidas, né? Imagine vocês, um motorista tendo que trazer uma carga, sei lá, do Pará, lá no norte do Brasil, e tem que entregar no Porto de Santos, sei lá, né? Dá X mil quilômetros aí, uns belos milhares de quilômetros, né? Põe aí na edição um mapinha aqui do Brasil, ó, com Pará, Belém do Pará, até o Porto de Santos. E põe a quilometragem aí que deve dar uns 3 mil quilômetros, mais ou menos. Imagine vocês, esse motorista tendo que fazer esse transporte dessa carga e ele tem que levar isso em 3 dias, 2 dias. Um caminhão viaja aí na média de 60 km por hora, quando vai bem, né? Considerando que a gente tem muita rodovia precária, que não anda legal e tal. E aí ele tem um prazo para entregar, né? Como é que vocês acham que eles faziam?
Se ele não entregar nesse prazo, ele não ganha dinheiro e ele tem que sustentar a família, né? Portanto, essas drogas de trabalho foram e são ainda bastante utilizadas. A gente tem várias normas hoje em dia para tentar evitar esse uso de substâncias, né? Porque obviamente interfere na capacidade de reação, interfere na qualidade de vida da pessoa, além de aumentar o risco de morte dela, né? E por isso mesmo é que existem as normas, que os caminhoneiros eles não podem circular nas rodovias num determinado horário, se eu não me engano, das 9 da noite, 10 da noite, não sei, até 6 da manhã no dia seguinte, eles não podem circular, eles são obrigados a parar para dormir em algum lugar, né? E que se o motorista for pego, ele pode ganhar uma multa violentíssima, pode ter apreensão de carteira, tarará. Isso tudo está na legislação. Mas sabemos que, primeiro, não tem lugar para essa galera dormir no Brasil inteiro, em todas as rodovias, né? O cara às vezes para o caminhão na beira da rodovia lá e é assaltado, né? Quando menos pior, né? Ou morto, né? Então, obviamente que as condições não são as melhores, né, para a gente aqui. E isso acaba fazendo com que esse comércio ilegal de anfetaminas continue. Mas, obviamente, nós, como humanos que somos e buscamos coisas prazerosas, também criamos anfetaminas que são usadas com essa finalidade, a finalidade de recreação, né? As principais anfetaminas recreacionais são o MDMA e os análogos dele, né? Os derivados dele. MDMA, também conhecido como êxtase, a gente vai falar um pouco dele hoje aqui também. O êxtase ele tem um potencial alucinógeno, que a gente vai ver, mas ele também tem todas as características das anfetaminas, como aminas simpatomiméticas, ok? Bora lá, slide. Massa. Esse aqui é um slide que tinha uma animação, né? Eu transportei pra cá, não vai ter mais animação nenhuma. Que legal, né? Tô pensando que eu vou corrigir isso, vou ter que fazer um corte aqui. Vou ter que fazer um corte. Isso aí, porque esse slide que eu fiz aqui tem uma animação, e é muito bacaninha essa animação, então eu vim aqui pro PowerPoint, estou gravando a tela do PowerPoint. Vamos lá. As anfetaminas, elas têm uma relação estrutura-atividade que é muito fixa e muito interessante, porque já é bem conhecida, trata-se de uma molécula mais antiga e tal, então a gente tem bastante noção sobre como elas funcionam no organismo. Porque se vocês pararem para olhar, ó, essa daqui é uma estrutura geral de uma anfetamina, tá? Então vejam que ela tem um grupamento fenil, lembra que eu falei que elas se chamam beta-fenetilamminas? Ah, entendi. Então a amina ela está junto ao carbono beta. Isso, carbono beta. Legal. Então as anfetaminas elas podem ter todos esses 7 substituintes, certo? E se você olhar para essa molequinha aqui e for uma pessoa que gosta de lembrar das coisas de química, você vai ver que elas têm uma certa similaridade com quem? Com a dopamina, com a noradrenalina. Ou seja, elas conseguem mimetizar a ação desses neurotransmissores. Olha só que legal, né? Se vocês forem olhar, essas próprias substâncias, elas têm a mesma estrutura de uma anfetamina, certo? Olha, vamos lá, qual que é o R1 e R2 da noradrenalina, por exemplo? H2, certo? O H, na verdade, hidrogênio, né? Quem que é o R3 e o R7? Hidrogênio. Quem que é o R4? No caso da noradrenalina, uma hidroxila. E quem que é o R5 e o R6? Olha só, justamente 2 hidroxilas. E na dopamina é a mesma coisa, só que ela não tem quem? A hidroxila na posição do R4. Puxa, então, por que a gente não chama elas de anfetaminas então? Porque são substâncias endógenas. As anfetaminas, por definição, são derivados dessa molécula que tem possibilidade de serem sintetizados, ok? Legal. Vamos ver então um pouquinho aqui, ó. Dá uma olhada. Aqui eu tenho uma tabelinha com os diferentes derivados da anfetamina, né? A molécula de anfetamina em si, a única substituição que ela tem é na posição R7, onde ela tem uma metila. A metanfetamina, além dessa metila em R7, ela também tem uma outra metila em R1, por isso que é metilanfetamina, certo? Ela tem uma metil nesse nitrogênio, ligada a esse nitrogênio. A anfepramona é um pouquinho mais complexa, né? Ela tem grupamentos etil em R1 e R2, além de ter uma dupla O em R4, né? E mais um CH3, aqui, mas a mesma metila que vocês vão encontrar na anfetamina e na metanfetamina, né? A efedrina, se alguém aí gosta das moléculas do passado,
tanto a efedrina quanto a fenilefrina já foram utilizadas como descongestionantes nasais. Olha, por que descongestionante nasal? Porque essas moleculinhas aqui conseguem atuar em cima dos vasos sanguíneos. Mas elas foram usadas como descongestionante nasal e não tinha problema, as pessoas não abusavam dessas drogas? Já vou explicar por que não. Então vocês vejam que tem algumas variações. O Fiproporex, que eu falei para vocês, que é bastante vendido, já foi bastante vendido aqui no Brasil, né? Tem em R1 um cianoetil e em R7 um metil mesmo, da anfetamina. E o MDMA, que é o êxtase, tem o metil em R1, que é o mesmo metil da metanfetamina, mas nas posições R5 e R6, ele tem um grupamento metoxila, então ele tem um oxigênio aqui em R5, oxigênio em R6 e um metil ligando esses dois oxigênios. Vamos ver, acho que eu tenho essas estruturas aqui. Legal. Ah, sim. Importante que eu preciso que vocês foquem nessas 3 posições principalmente, tá? A posição beta, meta e para. Legal! O que acontece? Quando eu tenho substituinte diferente de hidrogênio nessas 3 posições, eu tenho ação direta das anfetaminas em receptores adrenérgicos. Ah, então veja só a fenefrina. Ó. Ela tem na posição no R2, ela tem um que não é uma dessas posições, né? Mas ela tem também no R4, que é o beta, certo? No R5, que é a posição meta, e em R6 ela tem um H. Ah, mas ela só tem substituição em 2, exato. Quando tem substituição em 2 dessas 3 posições, independente, tá? Pode ser em meta e beta, para e beta, ou meta e para, tal. Ela vai ter, a anfetamina vai ter ação direta em receptores adrenérgicos. E se vocês se lembrarem, nos vasos sanguíneos a gente tem receptores do subtipo alfa 1, que são os receptores adrenérgicos que vão causar vasoconstrição. E olha, eu quero vasoconstrição quando eu estou com o nariz entupido. Porque com o nariz entupido significa que eu estou com edema, está edemaciada a região. E quando você causa vasoconstrição, toda essa água vai para dentro do vaso, que empurra isso para frente. E por isso que descongestiona, certo? Legal. E a efedrina? A efedrina também tem? Vamos ver. R4 tem um OH, R5 e R6 não tem. É exatamente por isso que ela é muito mais fraca do que a fenilefrina como descongestionante nasal. E aí, isso que eu queria falar. Esse grupo metoxil em meta, na posição meta, em R5 aqui, é que vai ser responsável pela atividade alucinógena. Como assim? Qualquer anfetamina, qualquer derivado anfetamínico que possua um grupo metoxil, ou seja, O ligado a CH3, tá? Nessa posição, na posição R5 em meta, terá uma grande possibilidade de ter atividade alucinógena. Óbvio, se enfiar um R1 muito maluco aqui, uma coisa muito grande e tal, ele perde até a característica de anfetamina dele, né? Mas as anfetaminas mais clássicas, com esse grupo metoxil, veja, essa que está aqui da frente, que está desenhada aqui, é nada mais nada menos do que o êxtase. O êxtase ele tem um metoxil tanto em meta quanto em para, né? É o mesmo metoxil aqui, que está ligando os dois. Se ele tivesse, assim como é possível, tá? Você encontrar em comprimidos de êxtase um produto de síntese que não deu uma síntese completa e você vai encontrar somente o metoxilado em meta, ele vai ter atividade? Vai! Vai ser tão ativo quanto o êxtase? Possivelmente não, porque essa molécula especificamente, ela tem uma afinidade pelo receptor que é bem grande, né? Mas, sim, vai ter a atividade alucinógena. Se vocês assistiram minha aula de alucinógenos, está no card. Agora não sei, estou de ponta cabeça. Aqui, sei lá. Se vocês lembram da minha aula de alucinógenos, que foi a última aula que eu postei, não assistiu, vai lá assistir depois da hora que você terminar essa. Quando eu tenho agonismo nos receptores 5-HT2A, o que são esses receptores? São os receptores de serotonina do subtipo 2A, né? Ou 5-HT2A, na sigla de 5-hidroxitriptofano, que é o nome comercial aí da serotonina, né? Quando você tem atividade agonista nos receptores 5-HT2A, você tem atividade alucinógena ou efeitos alucinógenos associados, né?
Legal, agora eu vou desmontar todo esse negócio que eu fiz aqui e vou voltar pro meu slide normal lá no outro programinha. Já volto, segura. A gente viu então a relação estrutura-atividade das anfetaminas. Agora vamos ver como é que elas agem, a dinâmica delas. Aqui nesse slide eu tenho uma neurotransmissão comum. Para que eu tenha uma neurotransmissão, por exemplo, noradrenérgica, eu preciso ter primeiramente um potencial de ação. Isso aqui, para quem não entendeu, é um terminal axônico, tá? Então eu tenho um axônio de um neurônio, uma fenda sináptica e uma membrana pós-sináptica aqui embaixo, né? Nesse neurônio, nesse terminal de neurônio aqui, né? Eu tenho ele é onde se acumulam as vesículas sinápticas, né, que são as vesículas cheias de neurotransmissores, no caso representado pelo verdinho aqui, né, por esses bloquinhos verdes. Então, quando eu tenho vários potenciais de ação que vão indicar, potencial de ação, para quem não lembra, é aquela alteração de carga elétrica, né, que vai andando pelo braço do neurônio, até que chega essa diferença de carga elétrica aqui no final do neurônio, e ele é uma sinalização para que tenha a liberação das vesículas na fenda sináptica, certo? Então, quando eu tenho vários potenciais de ação indicando que precisa ter essa liberação de noradrenalina, nesse caso, por exemplo, a vesícula vai se fundir à membrana e vai começar a liberar mais noradrenalina, certo? E fisiologicamente, como é que isso funciona? A noradrenalina cai na fenda sináptica e começa a atuar nos receptores pós-sinápticos, receptores de noradrenalina, certo? E como que a gente controla essa atividade neurológica, né? Por vários mecanismos. O primeiro deles é a degradação pela CONT. CONT é uma enzima chamada catecol-O-metiltransferase. E temos a MAO também, né? A monoamino-oxidase. Falei dela, inclusive, quando eu falei na aula passada de alucinógenos sobre o ayahuasca, né? Que tem inibidores da MAO, né? Ali dentro. O que acontece? As anfetaminas, elas conseguem atuar em vários locais aqui dentro que a gente vai ver daqui a pouco. E a gente vai ver que esse bloqueio aqui da MAO vai ser bastante relevante, né? Mas calma, a gente chega lá. Fisiologicamente, a gente ainda pode pegar essa noradrenalina que está na fenda sináptica e fazer a recaptura. O que significa essa recaptura? A gente tem uma proteína na membrana terminal do axônio que consegue pegar essa noradrenalina excedente da fenda sináptica e mandar de volta para dentro do neurônio pré-sináptico. Vocês estão vendo que a noradrenalina aqui dentro só fica segura quando está dentro de vesícula? Quando ela volta aqui para dentro, ela vai ser alvo fácil das mesmas enzimas que tem lá na fenda sináptica, a CONT e a MAO, e vai ser degradada, né? Então ela vai se transformar em monoamina degradada, que pode eventualmente ser descartada como lixo metabólico, ou até alguma coisa disso pode ser reaproveitado para síntese de novo da noradrenalina, certo? Legal. E aí, aonde é que entra a anfetamina neste caso? Vou falar aqui em baixas doses, tá? Em baixas doses, as anfetaminas elas aumentam a concentração tanto de noradrenalina, aqui embaixo que eu falei para vocês, mas também de dopamina, certo? Eu mostrei o exemplo da noradrenalina, a neurotransmissão dopaminérgica é bastante semelhante, tá? Obviamente que são proteínas diferentes que vão fazer esses transportes todos, mas o mecanismo em si da neurotransmissão é bastante semelhante. Em baixas doses, como é que as anfetaminas conseguem aumentar a concentração de dopamina na fenda sináptica? Primeiramente, vamos lembrar lá do desenho, ela consegue se ligar à membrana pré-sináptica, vai induzir a liberação de dopamina. Então ela consegue forçar a liberação da dopamina mesmo com pouco potencial de ação? É isso aí. Ela também consegue interagir com as vesículas dopaminérgicas, forçando a liberação da dopamina das mesmas, ou seja, a vesícula está ali dentro do neurônio pré-sináptico bonitinha, protegendo a dopamina. O que a anfetamina consegue fazer? Ela interage com essa vesícula e faz com que ela abra, libere a dopamina mesmo dentro do neurônio pré-sináptico, aumentando bastante a concentração de dopamina. Obviamente, vai ter a degradação também pela MAO e pela CONT, mas vai começar a ser liberado de qualquer forma a dopamina, certo? Sem um controle. E também, olha só que interessante, exclusivamente para neurotransmissão dopaminérgica, as anfetaminas conseguem se ligar aos transportadores pré-sinápticos de recaptação. Lembra aqueles que eu falei que eram aquelas proteínas que levavam o neurotransmissor para dentro do neurônio de novo? E aí, na neurotransmissão dopaminérgica, as anfetaminas conseguem se ligar
a esse transportador pré-sináptico e invertem o fluxo de transporte. Lembra que ele levava o neurotransmissor que estava em excesso na fenda sináptica para dentro do neurônio pré-sináptico? Aqui no caso vai acontecer o contrário. Então a anfetamina inverte o fluxo, então toda aquela dopamina que ela arrancou lá de dentro das vesículas facilmente vai sair para a fenda sináptica, através desse mecanismo também. Muito bem. E na transmissão noradrenérgica? As anfetaminas conseguem se ligar à membrana pré-sináptica, induzindo a liberação de noradrenalina, assim como faz com a dopamina, mas elas também atuam nesse transportador de recaptação. Mas aqui elas não invertem o transportador. Aqui elas bloqueiam a recaptação, fazendo com que a noradrenalina, que já está na fenda sináptica, continue ali por muito mais tempo, certo? Vamos ver aqui. Devo ter um esqueminha mostrando isso, mais fácil. Legal. Aqui no caso a anfetamina está de amarelinho, né? A noradrenalina de verde e a dopamina de cinzinha, né? Então a gente tem os dois neurônios aqui, com potencialzinho de ação acontecendo e tal. Tem a neurotransmissão dopaminérgica e a neurotransmissão noradrenérgica aqui do lado esquerdo, né? As anfetaminas, elas conseguem, tá vendo que tem um sinalzinho de mais aqui, ó, elas conseguem favorecer a liberação da noradrenalina na fenda sináptica e elas também conseguem bloquear a recaptação, ou seja, quando era para a noradrenalina ser recaptada, ela não vai ser recaptada e isso faz com que a concentração da noradrenalina na fenda sináptica acabe aumentando. E na transmissão dopaminérgica, ela consegue, tá vendo um sinalzinho de mais aqui? Da mesma forma, ela consegue se ligar a um receptor de membrana e fazem com que essa vesícula seja liberada mais fácil, mas também, olha só o que ela faz, ela consegue liberar a dopamina das suas vesículas e ela inverte o fluxo dos transportadores. Legal. E isso faz com que eu tenha aumento da dopamina também na fenda sináptica e que atue muito mais no neurônio pós-sináptico. Isso eu falei em baixas doses, né? Para quem prestar atenção aí. Em altas doses de anfetaminas, o que a gente tem um pouquinho a mais. Além de tudo isso, eu não vou nem repetir o que eu já falei, porque está escrito exatamente a mesma coisa aqui no outro slide, mas além de tudo isso que as anfetaminas fazem, essas interações todas que eu falei para vocês, ela também é capaz de inibir a monoaminooxidase, que é a enzima que eu falei lá no começo, que era responsável pela degradação dos neurotransmissores. Vamos ver aqui no desenho, ó. Legal. Então vejam, aqui eu tenho então as anfetaminas em amarelinho, eu vou ter aqui a noradrenalina em verde, a dopamina em cinza, e o que é que eu vou ter? Eu vou ter a inibição da monoaminoxidase, que está aqui em rosinha, ou seja, eu não consigo degradar, né? Então a monoaminoxidase que está dentro do neurônio, mesmo aquela que está presente na fenda sináptica, vai estar bloqueada, e as anfetaminas elas vão conseguir então liberar bastante noradrenalina na fenda sináptica, e em relação à transmissão dopaminérgica, todos aqueles mecanismos que eu falei para vocês, e também vai ter o bloqueio da MAO, né? E vejam que em altas doses a dopamina ela pode tanto inverter o fluxo quanto bloquear a recaptação, ok? São dois mecanismos complementares para fazer com que aumente drasticamente a concentração de dopamina na fenda sináptica. E isso, se vocês observarem a quantidade de desenhos de neurotransmissor que eles colocaram aqui, vou comparar aqui com o slide anterior, ó. Dá uma olhada, tem só um pouquinho aqui, né? Tem só um pouquinho de neurotransmissor, né? Em altas doses, portanto, as anfetaminas levam um aumento considerável, já que não tem como degradar mais esses neurotransmissores. Certo? Legal. Por isso que os efeitos tóxico-dinâmicos associados às anfetaminas são também os mesmos que são caracterizados aí pela atividade dos neurotransmissores. Então, tudo aquilo que vocês pensarem aí que uma estimulação noradrenérgica pode causar, você vai ter como efeito da anfetamina. E aí, o mais clássico, né, da estimulação
noradrenérgica é justamente o potencial locomotor dela, né? Então ela aumenta a capacidade locomotora da pessoa, né? As anfetaminas já foram consideradas, ou elas já foram não, elas são consideradas doping no esporte, inclusive, justamente porque a pessoa consegue levar o exercício a um nível muito mais extremo, né? Sem apresentar o mesmo cansaço, e portanto é doping, né? Nos anos 60 e 70, quando a gente ainda não tinha, deixa eu falar com vocês aqui, quando a gente ainda não tinha métodos muito confiáveis para fazer a detecção das substâncias em materiais biológicos, as anfetaminas elas foram muito utilizadas no esporte, né? Um dos esportes que mais utilizou as anfetaminas foi o ciclismo. O ciclismo, que é conhecido até hoje pelo uso indiscriminado de substâncias que melhoram a performance, né? Isso por relatos aí do Lewis Armstrong, que é multicampeão do Tour de France, né? Que é aquelas provas de milhares de quilômetros que eles fazem durante dias a fio, né? Aquela galera percorrendo metade do país de bicicleta, né? E nos anos 60 e 70, quando a gente ainda não tinha muita técnica para fazer a detecção dessas substâncias, muitas vezes foram utilizadas por essa capacidade de aumentar a performance. Só que o que acontecia, né? Muitas vezes acontecia do efeito tóxico da substância ser maior do que o esperado, né? E o cara tá lá num ritmo frenético, pedalando, tá usando a anfetamina muito mais do que deveria usar, e acabava tendo uma parada cardiorrespiratória e falecia no meio da prova. Isso aconteceu diversas vezes, tá? E quando descobriram a associação entre essas mortes e o uso de anfetaminas, aí o bicho pegou, começaram a criar métodos e mais métodos cada vez mais sensíveis para a detecção das anfetaminas, e elas praticamente foram abolidas, né? Esse tipo de substância ele deve ser usado para finalidade antiética aí do doping no esporte, tem que ser usado logo na prova, né? Então, como os atletas todos eles são avaliados durante as competições, né? É difícil eles usarem hoje em dia alguma substância que seja facilmente detectada, né? Hoje, mesmo moléculas novas que sejam aí moléculas com esse mesmo potencial e que não sejam as moléculas já clássicas, hoje a gente tem técnicas de identificação de analitos que conseguem demonstrar substâncias que são similares a essa, né? Ou similares às anfetaminas, por exemplo, e é uma luta, né? Cada vez os malfeitores do esporte vão desenvolvendo moléculas com dificuldade de serem detectadas, e a briga com a galera que faz a análise também é grande, né? Porque a galera também desenvolve métodos cada vez melhores para a identificação desses analitos, né? Vamos voltar aqui que eu já estou devagando de novo. Bora lá. O efeito dopaminérgico associado às anfetaminas é justamente o comportamento estereotipado, chamado de psicose anfetamínica, né? Se vocês conhecem um pouquinho aí de doenças psiquiátricas que vocês podem ter visto lá na farmacologia, alguma coisa do gênero, vocês devem lembrar que os antipsicóticos eles atuam justamente na neurotransmissão dopaminérgica, né? Porque as hipóteses das psicoses elas são baseadas justamente na teoria dopaminérgica delas, né? E como as anfetaminas elas aumentam demais a concentração, as anfetaminas aumentam demais a concentração de dopamina na fenda sináptica, o comportamento que seria, vamos dizer assim, um comportamento típico de alguém num surto psicótico é bastante semelhante ao que um usuário de anfetamina aparenta, né? Como síndrome persecutória, a alucinação auditiva e tal, né? Estou ouvindo vozes aqui na minha cabeça, a polícia vai me pegar, não sei o que, alguma coisa do gênero assim, né? Já os efeitos associados ao êxtase especificamente, que eu vou falar mais um pouquinho daqui para frente, são efeitos serotoninérgicos, porque o êxtase, mostrei para vocês que ele tem bastante afinidade pelo receptor 5-HT2A, né? Esse receptor 5-HT2A, característico da atividade alucinógena, como está aí no slide, faz com que os efeitos do êxtase sejam um pouco diferentes dos efeitos das outras anfetaminas, que não têm essa mesma afinidade
pelo receptor serotoninérgico. Passa o slide. Legal. Em relação à cinética das anfetaminas, muito legal a gente ver isso. As anfetaminas, elas são moléculas pequenas, parecem com neurotransmissores e, portanto, elas conseguem ser rapidamente absorvidas no trato gastrointestinal. Vejam, 10 a 15 miligramas de uma anfetamina média aí vão levar a picos de concentração plasmática dentro de 1 a 2 horas, né? Ou seja, é rapidamente absorvido por via oral, né? E tem baixa ligação às proteínas plasmáticas, normalmente, tá? Vejam, estou falando uma média, porque vocês viram que tem anfetamina, tem 1 milhão de diferentes, né? E, portanto, essas são médias, mas via de regra, obviamente que podem existir exceções, via de regra as anfetaminas têm uma taxa de ligação baixa às proteínas plasmáticas e o que facilita a difusão delas para os tecidos. Principalmente, um dos tecidos mais acometidos pelas anfetaminas é justamente o tecido-alvo, que é o tecido cerebral. E vejam, o tecido cerebral ele só consegue ser alcançado pelas anfetaminas por causa da existência de transporte ativo. Transporte ativo? Porque as anfetaminas elas são bases, tá? Essencialmente, elas em pH fisiológico, elas estão praticamente todas ionizadas. Química de novo, professor? Química de novo, professor. Vejam, o pKa médio das anfetaminas está quase na casa de 10, tá? Isso significa que dentro de um pH de 7,4, essas anfetaminas elas vão estar praticamente totalmente ionizadas. E nós sabemos já aí da química, né, coleguinhas? E também da farmacologia e afins, que moléculas que estão ionizadas não passam por membranas, né? Ou seja, elas não atravessam a membrana por difusão. Elas precisam de alguma forma ultrapassar essas membranas, ou por poros, ou através de transportadores. Mas por que nós temos transportadores para anfetaminas? Nós não temos transportadores para anfetaminas. A gente tem os transportadores para neurotransmissores e para os precursores de neurotransmissores, que são aminoácidos, que também tem uma característica semelhante. E exatamente por isso que as anfetaminas, com essa similaridade estrutural, elas conseguem usar esses transportadores para chegar no sistema nervoso central. Maneiro. A biotransformação das anfetaminas. Ela é principalmente hepática. A gente sabe que os derivados anfetamínicos, eles têm aqueles penduricalhos em R1, R2, R3 e tal. E esses penduricalhos, normalmente, eles acabam sendo eliminados durante a biotransformação, a maior parte deles, não necessariamente todos, tá? E é comum a gente encontrar em usuários de qualquer tipo de anfetamina, pode ser o êxtase, pode ser o Femproporex ou a própria Ritalina, tá? É comum eu encontrar no organismo dessas pessoas, como produtos de metabolismo, a anfetamina, a molécula básica da anfetamina, ou a própria metanfetamina, em concentrações muito baixas, obviamente, né? Mas assim a gente pode encontrar. As principais reações de fase 1 associadas às anfetaminas são a hidroxilação daquele anel aromático. Então lembra o anel aromático, a parte fenil, da feniletilamina, principalmente na posição para, e sofre também hidroxilação na cadeia lateral, na posição beta, certo? E as reações de N-desalquilação, para aquelas anfetaminas que possuem um carboninho pendurado ali no nitrogênio, também são bastante comuns. E é por isso exatamente que a gente acaba tendo formação, através depois das desalquilações aí, ou da metanfetamina ou da anfetamina, certo? E temos também as reações de fase 2. O principal mecanismo para excreção das anfetaminas é o mecanismo de sulfatação, ou conjugação por sulfatação ou sulfurilação, ok? Na minha aula de toxicocinética, parte 2, que está aqui no e-card, espero, tem a explicação de como é que funciona essa reação de sulfatação, ok? Bom, a excreção das anfetaminas, ela vai ser principalmente urinária, considerando todo esse metabolismo aí, veja, conjugação com sulfato. Lembra que eu acho que eu falei na aula de toxicocinética 2, que eu coloquei no card aí, que quando a gente faz a conjugação com sulfato, os sais de sulfato, eles ficam solúveis no pH urinário, né? Então, eles não vão ser reabsorvidos, né? Eles ficam ionizados no pH urinário, né? Então, por sulfatação, a gente consegue botar a anfetamina na urina, e aí lá ela vai ficar ionizada no pH da urina e não vai ser reabsorvida, certo? Mas, obviamente que
num pH normal de urina, né? Num pH normal de urina, que é um pH ácido, que varia entre 5,5 e 6, tal, que é um pH o mais normal da urina, a gente tem a excreção de 60% da dose em até 48 horas, tá? Pela via urinária. Mas, em urinas alcalinas, ou seja, uma urina que tenha um pH maior, entre 7,5 e 8, veja só, muda a excreção para 3 a 7% da dose inalterada em 48 horas, exatamente por causa do mecanismo principal de excreção. Okay? Portanto, a meia-vida de eliminação pode variar em urina ácida de 7 a 8 horas, e para a urina alcalina pode chegar até a 33 horas, que é o que tem no estudo, mas deve dar até 48 horas, até 2 dias para uma meia-vida, certo? E veja, olha só que legal. Acabei de falar para vocês da história do ciclista que usava as anfetaminas lá e tal, e quando começaram a bolar os métodos de detecção, o que o pessoal começou a pensar? Pô, eles vão coletar a urina do cara depois da prova. Como os primeiros métodos desenvolvidos não tinham lá muita sensibilidade, ou seja, eles não conseguiam detectar as anfetaminas numa concentração muito baixa, o que eles faziam? Não sei se vocês sabem que nessas provas de ciclismo, sempre tem um carro que acompanha a equipe dos atletas, então, uma equipe tem lá, sei lá, 5 ciclistas, 6 ciclistas e tal, e aí tem um carro de apoio, né? O cara fura o pneu, o cara tá lá para trocar o pneu, estoura a corrente, o cara ajuda a trocar, quebra a bicicleta, o cara troca a bicicleta, enfim, né? E essa equipe de apoio também fornece, tipo, o cara vai comer uma banana, uma barrinha de cereal, um energético, não sei o quê, e água, né? Quando ia chegando perto do final da prova, o que eles faziam? Eles davam uma garrafinha de uma solução, tipo um isotônico da vida, mas que não era um isotônico nada, era uma solução altamente concentrada de bicarbonato. E aí, o que acontecia? A pessoa, o atleta, perto do finalzinho da prova já, ele pegava aquela garrafinha, não podia ser muito antes, porque senão ele podia ter um problema de alcalose aí, né? E acabava que ele ia ferrar toda a prova dele, né? Mas perto do final da prova, o cara chegava lá e mandava ver uma garrafona inteira de bicarbonato concentrado. E o que acontecia com o pH da urina dele? Ele começou a excretar isso daí, certo? O pH da urina dele começava a fazer... subia. E aí, obviamente, quando ele urinava lá no potinho logo depois da prova, a concentração das anfetaminas que ele tinha tomado antes da prova começava a cair pra caramba, né? A anfetamina era reabsorvida e lá na urina, na hora que eu chegava lá, não tinha quantidade suficiente para o método pegar. Usando a ciência para fins ruins, né, galerinha? Obviamente que com a melhoria das técnicas, melhoria dos métodos, isso deixou de ser eficaz, né? Legal. Um grande problema associado às anfetaminas é justamente a nossa sempre conhecida, velha conhecida dependência. Sabemos que ela é importante e vai acontecer principalmente para as moléculas mais básicas de anfetamina, como anfetamina e a metanfetamina, mas ela pode acontecer com várias das anfetaminas. Então, galera que usava Femproporex, Anfepramona, o Mazindol, tal, que tomava isso para emagrecer, por exemplo, ficava dependente com uma velocidade bem rápida, tá? Por que isso acontece? Existe associado ao uso das anfetaminas o que a gente chama de potencial de reforço positivo. O que seria isso, né? Potencial de reforço, para quem já viu aí, está associado, pode ser o potencial de reforço negativo ou positivo. Ele vai ser positivo quando ele estiver associado a alguma coisa prazerosa, uma sensação boa, ok? E ele vai ser um potencial de reforço chamado de negativo quando a pessoa se sente compelida a usar a substância para retirar uma sensação ruim. Por exemplo, alguém que é usuário de morfina e que precisa usar a morfina para não sentir dor. Quando a pessoa se torna dependente à morfina, não necessariamente ela precisa ter alguma lesão no corpo. Quando ela fica em abstinência à morfina, ela começa a sentir dor, certo? Aqui a gente tem assim, uma sensação muito boa associada à sensação prazerosa, associada ao uso de anfetaminas, que é o que leva a pessoa a querer repetir o seu consumo, ok? Normalmente, substâncias estimulantes
tem um potencial de reforço positivo associado ao seu uso, tá? Não que ele não possa se tornar um potencial de reforço negativo depois, tá? Isso é bastante comum com várias substâncias, quando a pessoa se torna dependente e quando ela entra em abstinência, a sensação é tão ruim que se ela não usar a substância, ela não consegue melhorar sozinha, então vira um reforço negativo, ok? Mas, inicialmente, o principal associado ao uso repetitivo das anfetaminas é o potencial de reforço positivo. E ele, obviamente, está associado aí com uma concentração alta de dopamina no sistema mesocórtico límbico de recompensa, que eu expliquei na aula de cocaína, se eu não me engano. Acho que é de cocaína mesmo, que eu gravei faz um tempo aí. E você pode ir lá. Se eu conseguir colocar o card, né? Porque eu tenho limite de quantidade de cards que eu posso colocar e eu tenho mania de ficar fazendo referência a 300 aulas passadas, né? Obviamente que dentro desse sistema mesocórtico límbico de recompensa eu tenho várias áreas mais afetadas. A nossa principal área acessada pelas anfetaminas é justamente lá no núcleo accumbens, que é uma ligação importante entre a parte límbica e a parte cognitiva, cortical do nosso cérebro, né? E aí isso facilita aquela sensação positiva relacionada ao uso, né? E vejam, na síndrome de abstinência às anfetaminas, o que é apresentado é uma situação de cansaço extremo, depressão e, eventualmente, ideias suicidas. Que, vamos lá, é algo que a pessoa, quando ela percebe que ela está com essa ideação, ela mesma entende que ela precisa reutilizar a substância para não sentir mais isso. Ok? Legal. E nós temos também, associado ao uso de anfetaminas, um conceito de tolerância. Tolerância, velha tolerância, que é aquele conceito onde a pessoa precisa usar doses maiores para obter o mesmo efeito. E sabemos que para a anfetamina isso acontece rapidamente. E acontece principalmente para os efeitos subjetivos, que é a doideira, né, vamos dizer assim, e os efeitos anorexígenos. Ou seja, aquela galera que começava a usar anfetamina para emagrecer, um dos primeiros sintomas que a pessoa apresenta intolerância, ou seja, que ela vai precisar de doses maiores para conseguir ter o mesmo efeito, é justamente o efeito do tal do emagrecimento, o efeito de tirar fome, né? E aí a pessoa fala assim, pô, tô tomando anfetamina e ainda tô com fome, preciso tomar mais, né? E ela vai aumentando a dose, vai aumentando a dose, vai aumentando a dose, né? E, por fim, é importante falar que esse é um tipo de tolerância funcional que está associada nitidamente com a quantidade de neurotransmissores presentes. Por quê? Porque as anfetaminas elas facilitam a liberação dos neurotransmissores na fenda sináptica, como eu mostrei para vocês, e nós temos um tempo para a produção. Apesar de que para a neurotransmissão dopaminérgica e noradrenérgica ser bastante rápido, né? A gente consegue produzir com uma rapidez grande, mas chega uma hora que vai exaurindo, né? Os nossos sistemas têm um certo limite, e à medida que a gente vai usando a anfetamina, vai usando de forma repetida, cada vez o número de neurotransmissores, a quantidade de neurotransmissores começa a ficar cada vez menor, porque a gente não consegue produzir, certo? No tempo hábil. Certo? Vamos lá, vamos falar agora então um pouco do êxtase. Êxtase, que sempre que eu mostro ele aqui tem uma luzinha de balada, né? Balada, tempo bom. Essas luzinhas piscando, música alta na orelha. O povo gosta disso, né? E sabemos, da mesma forma como existem outras substâncias que são usadas em situações específicas, o êxtase, ou MDMA, eu prefiro chamar de MDMA, tá? Por causa que é o nome químico da molécula, ele é considerado uma club drug, né? Uma substância de abuso usada em eventos festivos como esse, né? Da onde que vem esse nome então, MDMA? Metileno dioximetanfetamina. O dióxi é justamente aqueles oxigênios na posição meta e para, né? Então ele tem um metil ligado a 2 oxigênios ligado a uma metanfetamina. Esse é o nome. E tem um monte de nome, tá? Eu coloquei os nomes aí que eu achei na internet, enfim, vocês vão falar, mas eu nunca vi
ouvi falar nesse nome, Adam, nunca ouvi falar. Isso aí provavelmente era no início, tal, em outros países também. O povo chama de bala, chama de várias coisas, né? Tem lugar que chama de né? De ecstasy, ou do êxtase, né? Ou sei lá, né? Os principais efeitos associados ao uso do êxtase são as alterações de percepção, né? As alterações sensoriais, alterações visuais, alterações sociais, alterações físicas. Vamos ver um pouquinho quais são essas alterações aí. As alterações visuais estão associadas principalmente à visão das coisas, né? As coisas parecem mais coloridas, mais brilhantes, e esse é um dos motivos de ser bastante usado nesse ambiente de luzes coloridas e música alta e tal, né? Dependendo da dose, a pessoa pode apresentar um quadro de alucinação com transformação dos objetos, né? Obviamente que isso não vai acontecer com qualquer dosagem. O êxtase ele não é um alucinógeno tão potente quanto o LSD, por exemplo, mas sim, ele tem essa potencialização. Leva à visualização alterada. Vejam, isso é muito associado a substâncias alucinógenas, tá? Que o visualizar não é o enxergar, tá? O visualizar é o imaginar, você ver dentro do pensamento. Estou de olhos fechados imaginando uma maçã. Parece uma maçã na minha frente, tá? E eu consigo enxergar o formato da maçã, a cor, até se pá o cheiro dela, o gosto e tal, né? Espera aí que eu vou imaginar um chocolate aqui. Põe um chocolate aqui na edição, põe. Não, esse não, eu não gosto desse. Põe um Toblerone. Nossa, que chocolate caro e bom. Gordo tem essas coisas, né? Mas, como eu já descobri que eu tô em pré-diabetes, eu tô me tratando, tô tentando perder peso, que é um sacrifício, fazendo natação, fazendo tudo bonitinho pra chegar. Não vou tomar anfetamina, né? Obviamente, porque eu dou aula, eu sei o perigo que esse trem dá, né? Mas gordinho gosta de um chocolate, né? Toblerone é tudo de bom. E aí, eu estava visualizando um Toblerone e ele veio na minha cabeça, como vocês podem ver, né? E os usuários de êxtase relacionam essas visualizações como se fossem sonhos, como se você estivesse sonhando e vendo as coisas completamente malucas na sua frente, né? E eles relatam também uma sensação de hipnotismo com essas luzes estroboscópicas, que são as luzes que ficam piscando alucinadamente, que também são comuns nesses ambientes de boate, enfim, né? O êxtase também leva a alterações sociais, assim como praticamente todas as drogas, né? E as alterações sociais que estão ligadas ao êxtase são aquelas que fazem com que a pessoa fique mais amigável, né? Sabe quando a pessoa bebe também álcool? E no início da bebedeira, a hora que ela está começando a ficar alta, ela fica amiga de todo mundo. Amigão, vem cá, dá um abraço, saudade de você, não sei o quê. E fica amigo de todo mundo. E veja, o êxtase também leva a um estado de excitação sexual, que também acontece no começo do álcool, né? O cara que está ficando bêbado olha para todas as meninas e fala, estão todas a fim de mim. Eu vou tentar todas e vou conseguir todas. Normalmente isso não acontece, né? A via de regra não acontece, né? Mas o estado de excitação sexual ele é mais acentuado com o êxtase, tá? Inclusive por isso também que um dos nomes do êxtase é justamente droga do amor, né? E o êxtase também está associado a uma sensação de harmonia, bem-estar, uma sensação muito prazerosa, ok? Se usar droga fosse ruim, ninguém usava, certo? Nós sabemos que elas têm consequências que podem ser perigosas para o organismo e pode ser perigoso para a sociedade, enfim, tudo mais. Mas o uso da substância, quem está usando porque está sentindo alguma coisa boa, ou porque ela está tirando uma sensação muito ruim. E é por isso que as pessoas usam substâncias de abuso. Então, e é exatamente por isso que não dá pra gente simplesmente falar assim, não, tem que eliminar a substância de abuso do planeta e tal, a gente vai acabar criando outras coisas, né? Isso é do ser humano, isso é uma busca infindável, né? Bora lá, vamos voltar pro êxtase aqui. O êxtase causa alterações físicas, como sensação aumentada ao tato. Então, toca, fala, nossa, que sensação boa, né? A midríase, que eu falei na aula falei na aula passada também de alucinógenos, né? Que é a pupila dilatada, né? Mas também causa bruxismo, e é por isso que normalmente o cara que está usando o êxtase acaba gostando de colocar pirulito na boca. Tem uma mania aí da galera que usa chupeta nessas festas também.
ou ficar mordendo coisas para evitar justamente esse ranger de dentes, né? E veja, o êxtase é uma coisa maluca, né? Segundo os usuários, dá uma vontade sexual enorme, mas ao mesmo tempo, em homens, leva à dificuldade de ereção. E aí? E aí que a molecada sabe se informar, né, das coisas e sabe que existe uma molécula chamada sildenafil, vulgo Viagra. E aí que eles começaram a fazer? Misturar Viagra com êxtase. E aí eles deram o nome de sextase. Ai, criatividade humana. E óbvio que isso é perigoso, né? Porque o êxtase é uma anfetamina, pode causar problemas cardíacos, assim como o sildenafil, quando usado em excesso também, pode dar problema cardíaco. Vários usuários sabem, quem usou esse negócio aí já na vida sabe que é uma substância que pode causar taquicardia, e numa mistureba dessas daí, eventualmente a pessoa pode precisar de auxílio médico, né? Imagina, aí você tá lá no bem bom do negócio, sensação maravilhosa, tá lá no rally rola e de repente você só cai do lado e fala assim, chama a ambulância. Triste, né? Triste. Por isso que vocês têm que tomar cuidado com as misturebas que vocês fazem por aí. Além disso, o êxtase também está associado a uma vontade de sugar coisas, né? E aí, junto com o bruxismo, é o que facilita eles quererem usar pirulitos, chupetas e tal, né? E, por ser uma anfetamina, a pessoa consegue ficar dançando, pulando, fazendo atividade física por horas, sem demonstrar nenhum cansaço. E é por isso, exatamente, que é usado naquelas baladas tipo rave, que começam, sei lá, 6 da manhã e vão até as 4 da manhã do dia seguinte, e a galera tá lá do começo ao fim sem parar, né? Isso pode levar a um desgaste corporal grande e, justamente nessas festas, o consumo de água é muito grande, muito maior do que de cerveja, de bebidas alcoólicas. Por quê? Porque a galera tá fazendo muito exercício e o êxtase faz com que a pessoa não canse. E a pessoa começa a suar, perder líquido, pode entrar no quadro de desidratação, pode entrar no quadro de hipertermia por causa disso. E os usuários de êxtase sabem que eles têm que manter a hidratação deles severa, então eles bebem muita água. Se não beber, tchau. E também existe uma alteração física associada ao uso do êxtase, que é o chamado nistagmo. O que é o nistagmo, professor? Nistagmo é um movimento involuntário dos olhos, onde eles ficam oscilando, tremendo, a pessoa não consegue parar o olho no lugar, tá? Então, às vezes é um só que fica mexendo, às vezes o outro, ou os dois ao mesmo tempo, e é uma característica do uso do êxtase, ok? Aí tem algumas fotos aqui para provar o que eu falei para vocês, né? Na edição eu vou colocar uma tarjinha em cima dos olhos dessas pessoas que estão aí. Obviamente que esses não necessariamente são aqui no Brasil, tá? Eu estou falando de uma substância que é usada mundialmente. Tem estilo para todos os gostos aí. Tem uma galera aí mais da época dos emos, né? Provavelmente. Mas vejam, coisas muito coloridas, né? Na pulseirinha aqui e tal, para chamar atenção. Chupetinha na boca. E aí eu achei um vlog que eu vou botar uma tarjinha em cima de tudo aí, porque nas aulas eu até mostro, mas para botar isso no YouTube é complicado, né? Não quero que ninguém se encontre. Eu achei isso na internet, tá? A menina publicou lá falando rave, igual pirulito, mais água, mais caixa de som, e aí a galera toda sensualizando, feliz, todos animados. Essa daqui tá com uma tarja no olho que vocês não estão vendo, mas ela tá com um pirulitinho na boca e tá com um nistagmo violento, tá com um olho aqui, o outro aqui, assim. Enfim, mas vai ter uma tarja aqui em cima, então você não tá vendo, tá? Espero que vocês não se identifiquem aqui dentro. E uma outra foto que eu preciso mostrar para vocês, e não se sintam mal com isso, é justamente a tal da excitação sexual associada ao uso do êxtase faz com que doenças sexualmente transmissíveis sejam muito mais prevalentes em usuários de êxtase.
Justamente porque a euforia, enfim, o bem-estar, o se sentir bem, acolhido, faz com que aumente a propensão ao sexo sem segurança. Então a pessoa faz o sexo desprotegido, sem camisinha e tal, e aí vira isso. Em ambientes públicos, enfim, né? Tá em casa. Quase terminando aqui, ó. Por fim, a gente sabe que, apesar de ser uma anfetamina, o êxtase é mais ativo em neurônios serotoninérgicos, né? E o que ele faz? Quando ele ativa essa transmissão serotoninérgica, ele leva a uma liberação muito grande de serotonina na fenda sináptica, né? E ele também consegue inibir a recaptação, do mesmo jeito que ele fazia com a noradrenalina lá, que as anfetaminas fazem com a noradrenalina, o êxtase consegue fazer com a serotonina, né? Só que, diferentemente da noradrenalina e da dopamina, que conseguem ter um turnover, ou seja, elas conseguem ter uma produção mais rápida, a serotonina não. A serotonina é um pouco mais lenta para ser produzida no nosso organismo, um pouco mais complexa de ser produzida. E por isso que, se a pessoa usar êxtase por vezes consecutivas, ela pode chegar a ter depressão, ou seja, zera o estoque de serotonina. O que é muito perigoso, ok? Porque pode levar a um monte de problemas dentro do organismo da pessoa, já que nós não temos só uma neurotransmissão que é controlada por serotonina, mas a gente tem liberação de serotonina até por plaquetas, ok? E vejam, quando a pessoa está usando o êxtase, ela libera bastante serotonina, e nessa liberação, depois do uso, depois de um certo tempo, os níveis de serotonina sempre vão ser muito menores do que os níveis que a pessoa tinha antes dela usar. E isso pode levar ao que a gente chama de crash serotoninérgico, né? Então, essa depressão da serotonina, essa eliminação da serotonina e esse nível mais baixo depois do uso, leva ao que a gente chama de crash serotoninérgico, né? E que pode ser caracterizado por depressão, pode ser caracterizado por tentativa de suicídio e afins, né? E sabemos também, como está escrito aí no slide, que a serotonina pode causar uma moderada liberação de dopamina e noradrenalina. E vamos fechar aqui o último slide, que eu acho que é o último. Não quero aumentar o slide, que saco toda hora. Por fim, sabemos que as concentrações de serotonina depois do uso podem levar até 2 semanas para voltar ao normal, tá? 2 semanas? Exatamente por isso que o êxtase normalmente não é usado por vários dias consecutivos. A pessoa não vai usar dia sim, dia não, dia sim, dia não. Primeiro, porque não vai ter efeito. Segundo, porque ela vai entrar numa viagem muito ruim, porque não vai fazer efeito nenhum. E vai levar ao crash serotoninérgico, que é onde a pessoa pode entrar em depressão profunda, ok? Para usuários crônicos, né, pessoas que fazem uso regular, não necessariamente, é óbvio, não vai ser todo dia, porque senão ela vai empacotar, mas para as pessoas que fazem uso aí rotineiro, pode existir o que a gente chama de downregulation, ou seja, regulação para baixo dos receptores serotoninérgicos, ou seja, tem uma menor expressão, eles são menos sintetizados pelas células e acabam se expressando menos, já que com frequência a pessoa está lá liberando bastante serotonina, o organismo fala, não estou precisando de tanto receptor assim, né? Tem bastante serotonina ali, para que eu vou ficar fazendo tanto receptor, né? Não precisa. E os que são produzidos acabam não ficando tão sensíveis, eles precisam de uma quantidade maior de serotonina para serem ativados. E isso pode ser um dos mecanismos que está associado aí com a depressão. Era isso mesmo, era isso, acabou, chega, vamos embora. Depois de um vídeo maluco, comprido, falando um monte de bobeira. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o conteúdo que eu tinha para falar para vocês sobre anfetaminas. Se vocês tiverem dúvidas, deixa aí nos comentários, escreve aí, falando, professor, ouvi falar que também tem uma outra anfetamina assim, assim, assado, como é que ela funciona? Vejam, eu passei o básico, tá? Por trás desse básico tem um mundo de substâncias sintéticas, ou de drogas sintéticas, que tem um mercado infinito de grande no mundo, tá? É um mercado muito acessível, muito facilmente acessível por qualquer um. E é um lugar né? É um mercado que atinge diversas classes sociais, diversas faixas etárias, e por isso é de preocupação de saúde pública. E aí você, meu coleguinha,
que vai ser farmacêutico, que vai ser enfermeiro, que vai ser biomédico, médico, sei lá o quê, você fica se perguntando, aonde vai parar isso? Não sabemos. Enfim, pode ser que no futuro a gente comece a usar muito mais essas substâncias sintéticas, por exemplo? Pode. Tá? O número de usuários no Brasil e no mundo ainda não chega perto dos usuários de cocaína ou de maconha. Mas veja, no passado já foi a principal substância utilizada. Né? Pode ser que no futuro volte a ser também, se aparecer algum derivado sintético que tenha um potencial de adicção, de causa da dependência, mais significativo. Não que a metanfetamina não tenha, tá? Mas, veja, se houver uma substância que traga aí o prazer de um êxtase e que cause uma dependência maior do que ele, veja, o êxtase ele não está tão associado com dependência justamente porque a pessoa não consegue usar com muita frequência. Né? Então, a dependência ao êxtase não é uma coisa lá das mais comuns. Né? Mas, imagine vocês que exista um prazer associado ao êxtase e aí, de repente, uma dependência maior, uma molécula diferente, vamos dizer assim. Essa brincadeira pode ser importante para transformar uma anfetamina de novo numa droga muito relevante. Então ficamos por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostou também, lamento. Ou não, né? Vambora! FOI, tchau! Fui!